Olá, tudo bem? A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o estilo German Look e quais são as principais características desse estilo de customização que é talvez o mais conhecido dentre os Hercules e eu até diria dentre todos os Volkswagens, tá? Mas para a gente poder conhecer um pouquinho sobre esse estilo de customização, a gente precisa saber como que foi a origem, né? E a origem se deu, obviamente, na Alemanha, né, há muitos anos atrás, em que o German Look, que também é conhecido como German Style, apesar desse termo não ser muito utilizado, mas quando ele é usado, ele faz referência aos German Looks, tá? E começou na preparação dos Kaffers, que nada mais eram do que os nossos Fuscas, né? Como o Fusca é conhecido lá na Alemanha, ele é chamado de Kaffer e ele fazia uso das peças Porsche. Uma coisa muito interessante da cena dos Germanux é que, pela relação da própria marca Volkswagen, é muito comum o uso de peças Porsche, de peças Audi, de peças de Volkswagen mais modernos também, e isso meio que se tornou uma regra para os Germanlux da Volkswagen, fazer o uso de peças de marcas do grupo, né? Boa parte das peças são intercambiáveis entre modelos dessas três marcas e até mesmo entre modelos de gerações diferentes. Então, por isso que é comum você também ver alguns Volkswagens usando ali algumas peças de Volkswagens mais modernos. Mas qual que é o objetivo de um legítimo German? O objetivo é tornar os Fuscas compatíveis com as velocidades imprimidas nas autobahns. Pelo menos este era o objetivo inicial, tá? Hoje está um pouquinho diferente, porque não são usados apenas Fuscas. Mas quando o estilo surgiu, era esse o objetivo. Porque naquela época, né, quando surgiu esse estilo, e no começo também das autobahns, os Fuscas não conseguiam atingir a velocidade de 160 quilômetros ou mais. Então acabavam que eles eram bem lentos de serem ultrapassados por outros carros, né, mais velozes, mais modernos. Então, com isso em mente, os alemães começaram a modificar os Fuscas para que eles pelo menos acompanhassem essa velocidade mínima das autobahns. E a gente cabe ressaltar também que os alemães não fazem nada somente por estética. Então, apesar do estilo Germânico ele ter ali algumas características estéticas que nós vamos examinar mais à frente, mas o principal objetivo não era esse. O principal objetivo era da questão de você melhorar o desempenho do seu Volkswagen. E como eu disse para vocês, os alemães não fazem nada somente por estética. A forma segue a função. E isso é algo que a gente estuda muito, principalmente no design, em algumas marcas alemãs, como por exemplo a Braun, que é um exemplo clássico de uma marca aí que trabalha muito bem essa questão da forma e função. Então você vê aí um espremedor de frutas, um barbeador, que são peças em que o design ele todo segue tecnicamente para que ele desempenhe a função. Então a forma dos objetos eles são totalmente voltados para a função. E com os carros é da mesma forma, né? Então, os jovens alemães, e sempre os jovens, né, vocês vão ver aqui nas outras aulas também que muitos movimentos de customização se originam com os jovens, né? Eles gostavam de velocidade, de competições amadoras, então eles começaram a dar um jeitinho e adicionaram alguns detalhes para poder aumentar a velocidade e também a segurança dos Fuscas, porque afinal não basta apenas ter potência, não é verdade? Então, o lema de um legítimo German-Look é minimalismo e preparação mecânica. Então, se você pensa em montar um German-Look, foca nessas duas premissas aqui. Ele tem que ser um carro minimalista, tá bom? Sem exageros, ao contrário de outros estilos aqui que a gente vai ver mais à frente, nas outras aulas. E preparação mecânica. É necessário que ele tenha uma preparação mecânica, tá bom? A gente vai também entrar em alguns detalhes mais à frente, mas isso aqui é de lei, tá? E aqui é que a gente percebe a grande diferença para a cultura americana, pois, como eu disse, tem outros estilos de customização que surgiram, por exemplo, nos Estados Unidos, e que o foco é mais na aparência estética.
E no caso dos alemães, o foco era mais na mecânica. Não quer dizer, tá, que os carros, o estilo de customização que surgiu na Alemanha, como o Germanwings, não tem um apelo estético, e nem que os que surgiram lá nos Estados Unidos não tenham preparação mecânica, tá? Eu só apenas estou falando da questão do foco principal. Mas, claro que Germanwings podem ser muito bem trabalhados na aparência, seguindo essa linha mais minimalista, e também estilos de customização americanos, né, que surgiram lá nos Estados Unidos, podem ter uma preparação muito boa de motor. Mas vamos ver alguns critérios, né, que definem um carro como um German. Alguma preparação mecânica, como eu disse, né, se é um dos lemas, ele tem que fazer parte desses critérios para definir um carro como um German. Suspensão rebaixada, um German que se preze, ele sempre vai ter a suspensão rebaixada, né, pode ser levemente, pode ser muito, mas ela vai estar rebaixada. Minimalismo visual com pegada racing, então vocês percebam que eu falei também que estava lá no lema a questão do minimalismo da estética, o minimalismo visual, mas ele é voltado para a pegada racing, tá? Então tudo que você vê de estética de um Germano que vai ser voltado para essa pegada das corridas, tá? E também pneus e rodas esportivas, né? São principalmente, né, o que mais define um Germano que talvez sejam as rodas, tá? E agora eu queria trazer para vocês a evolução do estilo do Germanlux ao longo dos anos, porque o Germanlux já tem aí há bastante tempo e ele foi evoluindo, foi passando por algumas fases, umas um pouco mais características e tal, e eu queria trazer isso para vocês conseguirem perceber que tem variações dentro do estilo Germanlux, tá bom? Então, o estilo Germanlook teve seu surgimento ainda lá nas décadas de 50 e 60, quando muitos Fuscas eram equipados com componentes mecânicos de Porsche 356. A associação com os acessórios Porsche, como eu disse anteriormente, foi quase que uma equação previamente resolvida. Isso porque a similaridade entre os componentes desses dois carros sempre foi muito grande. Desde o 356 Pré-A, né, que é o primeiro modelo que vocês estão vendo em azul, que tinha ali, pasmem, 50% dos itens mecânicos absolutamente iguais aos do Fusca, passando pelos 356B e C, que já não conservavam a mesma carcaça de motor, mas ainda assim traziam muitos itens intercambiáveis, né? Sem contar a questão da suspensão, dos freios. Então, você queria fazer um upgrade no seu Fusca, você tinha no Porsche 356 a fonte de onde você buscar essas peças para poder melhorar o seu Fusca. Posteriormente, no ano de 1964, foi lançado o clássico 911. E aí, as possibilidades de upgrades no Fusca melhoraram sensivelmente, porque esse esportivo poderia ceder vários itens como acabamento, conforto, freios e rodas, por exemplo, como é feito até hoje, tá? Logo em sequência surge o 912, em 1965, que é como se fosse um 911 mesmo. Você vê que a estética dele é toda igual, a diferença é que ele tem um motor 4 cilindros. E logo na sequência, em 69, surge o 914, que também traz a configuração dos 4 cilindros boxer e que reaproxima o parentesco dos Porsches com o Fusca. Além de que esses também eram os Porsches mais baratos. Então, era a porta de acesso para quem estava entrando no mundo Porsche. Então, acaba que esses modelos tinham uma certa similaridade com o Fusca pela questão da configuração mecânica, né, ser um 4 cilindros boxer. E acaba que, quando essa receita era aplicada aos Fuscas, né, você pegar peças Porsche e aplicá-las aos Fuscas, o resultado estético ficava muito parecido com os de carros de rally, de provas como aquelas das subidas de montanha. Então, esse é um detalhe muito interessante, que às vezes você olha para um Germanlook e ele parece que é um carro de rally por conta desses detalhes, desses apetrechos que eu trouxe para vocês. Nos anos 70 e 80, os carros de turismo da Alemanha começaram a sofrer assim umas mutações assustadoras, e isso viria a influenciar os Germanlooks, tá?
Quem aí não se lembra dos bombados e agressivos BMW 3.0 CSL, do Porsche 911 RSR e mais posteriormente, na década de 80, da BMW M3 E30, que impressionava com seu visual de paralamas alargados. Todos eles, que vocês percebem que tem um visual bem agressivo, esse visual que é bem agressivo, ele era 100% funcional. Então vejam que, igual falei para vocês, que os alemães nada fazem somente pela estética. Então esses três exemplos que eu trouxe aqui para vocês, eles tinham a estética muito bem agressiva, muito bem trabalhada, como forma de que eles desenvolvessem maiores velocidades, um melhor desempenho nas pistas. Esse era o foco principal, tá bom? E além disso, esses modelos traziam aí modelos de rodas esportivos, pneus bojudos, gorduchos, largos, né? E tudo isso viria a influenciar a construção do Germanlux nessas décadas de 70, 80 e 90 também. A construção do Germanlux ela passou ali agora para um outro patamar, porque os paralamas passariam a ser ali alargados, as rodas já vinham maiores, preferencialmente de portes mais novos, mais modernos, né? Os freios igualmente imensos. Cores também começaram a ser exploradas. Antigamente procurava se manter a cor original, né? E agora você já está usando também algumas cores de catálogo da própria linha Porsche. Então isso era interessante. E também kits aerodinâmicos começaram a ser usados nas carrocerias dos Fuscas, como saias, spoilers, aerofólios, enfim, tudo isso começou a ser muito explorado nos Germanlux. Muitos eram derivados diretamente dos carros de corrida da Kaffer Cup, que era uma competição lá na Alemanha exclusiva para Fuscas. E isso explica o porquê que geralmente um Germanlook ele tem ali ausência de frisos, de peças muito cromadas, tá? Porque em competições essas peças são sempre pintadas ali, né? Então, como um Germanlook ele segue a tendência das pistas, acaba que ele não acaba não utilizando muito da questão das peças cromadas, tá ok? E, em paralelo às fábricas, a Alemanha sempre foi a terra das preparadoras extremas. Quase todas elas têm uma relação com o automobilismo. Então, vou trazer algumas aqui só para vocês conhecerem, ou se vocês já conhecem, apenas para refrescar a memória de vocês. Mas, por exemplo, no ano de 65 surgiu a Alpina, que é uma preparadora alemã que ficou muito famosa por modificar carros da BMW. Também na década de 60, em 67, surgiu a famosa AMG, né, que fazia versões insanas dos Mercedes-Benz. Em 87 surgiu a AC Schnitzer, que também mexia com BMWs. Você tinha em 1977 o surgimento da Brabus, que também é uma customizadora muito comum dos Mercedes. E no ano de 83 você tem a RUF, que customizava Porsche. Essas são apenas algumas, tá? Mas lá na Alemanha existem mais de 50 empresas de customização, de preparação de carros que existem até hoje. Da mesma forma que os Cafer são preparados, os carros dessas preparadoras tinham também um estilo muito diferenciado, como vocês puderam ver nessas fotos aí, em decorrência da funcionalidade. Rodas e pneus enormes, suspensão com carga e geometria alterada, body kit, apesar de serem um pouco exagerados visualmente, tudo era 100% funcional. Tinha um propósito, né? Tinha ali uma função prática muito bem definida. Então, nada era apenas pela aparência, sempre tinha ali um porquê atrás daquilo, né? E a febre da personalização e da estética extrema do fim da década de 90, que, sejamos sinceros, surgiu antes do filme Velozes e Furiosos, mas que explodiu no mundo todo muito por conta desse filme e também dos jogos de Need for Speed, né? Acabou por criar aí muitas variações dentro daquilo que era entendido como estilo German Look.
A partir daí, desse período aí, da década de 90, dos anos 2000, começou a dar um pouco mais de prioridade para a questão estética do German-Lux, né? Então, eles ainda mantinham aquela pegada racing, né? Aquela herança das pistas, isso ainda estava, tá? Mas agora, de certa forma, a estética era um pouco mais trabalhada, seja na pintura, em alguns detalhes de carroceria, né? Para poder chamar um pouco mais atenção e porque também fazia parte da cultura daquela época, né? Mas agora vamos falar um pouquinho sobre as modificações mais comuns. Você já viu aí as características, né, a história, um pouquinho da origem do German-Look, a evolução deste estilo ao longo dos anos, e gostou, quer montar um German-Look. Então, quais que são as modificações mais comuns? Vamos ver então. Começando, tá? Pelo visual do carro, a parte da carroceria. São utilizadas poucas alterações na carroceria, tá? Assim, então são mantidos os faróis, os para-choques originais. Igual comentei anteriormente, às vezes os paralamas são alargados para suportarem novas rodas, mas do ponto de vista de carroceria, é talvez a única parte ali que é mais modificada, tá? A questão dos paralamas e, por vezes, ali alguma saia frontal também, e pode ser também que haja um aerofólio, mas nada além disso, assim, não se trabalha com para-choques muito elaborados, né? É, mudanças muito bruscas na carroceria, não. É apenas esses detalhes que eu falei, sendo que, na grande maioria das vezes, não se muda absolutamente nada do ponto de vista da estética da carroceria, tá bom? Também podem ser optados ali, né, a questão das entradas de ar para uma melhor ventilação. Então, em alguns casos, o carro necessita de uma maior refrigeração no motor, então pode ser que a tampa traseira ela ganhe algumas entradas de ar a mais, pode ser que essas entradas aí sejam improvisadas na lateral, enfim. De- Tem várias formas de você melhorar a refrigeração do motor do Fusca, mas isso também fica muito a cargo assim da questão da necessidade. Se não for necessária uma maior refrigeração do motor, geralmente não se opta por mexer em nada na carroceria. Além disso, né, igual também comentei anteriormente, a carroceria ela possui os detalhes cromados eliminados. Então, os acabamentos que geralmente eram cromados, eles são trocados por plásticos pretos ou são simplesmente pintados, né? Tudo para poder remeter aos carros de competição. Muitas vezes também os emblemas são removidos, né? Ou são pintados, então tudo para poder dar aquele ar mais de corrida para o carro. Quanto à motorização, essa parte aqui vai depender muito do quanto você está disposto a investir no seu projeto. Como no Brasil as nossas estradas aí têm um limite de velocidade de 120 km por hora, então nós podemos ter desde um motor 1600 com pouquíssima preparação, desenvolvendo ali cerca de 90 cavalos com uma carburação dupla, até mesmo um vigoroso motor 2300 com mais de 200 cavalos de potência. Então vejam que em termos de preparação há espaço para todos, mas prioriza-se para que o carro tenha alguma preparação mecânica, né? Então, o German-Luke ele precisa ter alguma coisa de diferente na questão mecânica. Se não tiver, ele não faz jus a essa nomenclatura de um German-Luke, né? Além dessas alterações, podem ser adicionados também no motor a famosa capela EMP, que vocês estão vendo nessa segunda foto aí destacada em vermelho, né? E que surgiu no Porsche 911. É possível entender que não tem muita restrição no caso do German-Lux quanto à motorização. Apenas que, assim, geralmente é conservada a mecânica air-cooled do carro, né? Essa questão, essa característica desses carros é preservada, procura se preservar, ou quando é modificada, no máximo troca-se por uma da Porsche, perdão,
porque também é Hercules, né? Então, para ficar tudo ali na mesma linguagem. Já vi alguns Hercules que tiveram motor trocado para motor AP, para motor de Subaru e tudo mais, mas um legítimo German-Look, ele geralmente ele tenta preservar o motor original e aí prepará-lo, né? Então ele tenta preservar o motor Hercules ou usar algum outro Hercules no seu projeto. Os pneus, agora vamos falar dos pneus, geralmente são modelos esportivos, tá? De larguras aí entre 205 e 225 e podem tanto ter o perfil baixo quanto o perfil alto, né? Então ele pode ser tanto um pneu um pouco mais fino ali na borda ou ser um pneu mais grossinho. Isso porque como o estilo German-Look ele sofreu alterações ali ao longo dos anos, então ele pega essas referências dos carros de corrida, que lá na década de 70, nos anos 60 e 80 também eles tinham ali um pneu um pouco mais borrachudinho, e que a partir dos anos 90, 2000, começaram a ter um pneu ali um pouco mais fino com um aro muito maior por conta dos freios. Então, por conta dessa evolução, essas duas formas você pode trabalhar no seu projeto, tanto um pneu um pouco mais gorduchinho, quanto um pneu mais fino. Já as rodas normalmente são rodas de tala bem larga, para uso de pneus 205 e 225, como eu mostrei no slide anterior, e para isso são alargadas as bitolas e, por vezes, também os próprios paralamas. Muitas vezes, os paralamas nem são alargados para os pneus ficarem justamente com aquela aparência um pouco para fora, tá? Então, você deve ter visto aí já alguns carros que o pneu passa ali do paralama, né? Então isso também é algo que é trabalhado na escola German-Look, tá? Só tenha cuidado porque aqui no Brasil a legislação proíbe que você rode com um carro em que a roda ultrapasse o limite da carroceria ali do carro, né? Então tenha muito cuidado com isso, tá? Então, aqui no Brasil, se você quiser ter um carro legalizado pelo Detran, se a sua roda estiver passando ali dos limites da carroceria, você precisa ter um alargador de paralamas, né? Mas se você quer apenas questão de estilo e que se dane legislação, você pode deixar ali a roda passando o limite do carro, tá certo? E por falar em rodas, agora eu queria trazer alguns dos modelos mais utilizados pelo, pelos Hercules que tem essa pegada German-Look. Só antes da gente falar dos modelos, né, assim, todas essas peças que eu vou mostrar agora, elas têm alguma herança nas pistas. Então, você vê que geralmente é uma roda que é a parte que mais destaca um German-Look, né, que mais chama a atenção, e ela tem essa origem nas pistas. Então, presta muita atenção aqui nessas opções de rodas, que todas elas, qualquer uma delas que você usar, vão ficar assim perfeitas no seu German-Look, né? Então, começando pelas clássicas BBS RS, né, que são rodas aí que chegaram a sair em linha em outros modelos, né, como BMW, saíram também algumas variações dela no próprio Gol GTI GTS, saiu no Ômega, então essa é uma roda muito clássica e que era muito usada nas corridas, né, uma roda muito bonita, e eu até diria assim que quando você pensa num German-Look, pelo menos eu, tá? Para mim acontece dessa forma. A primeira roda que me vem à mente é essa, é essa roda raiada da BBS. Temos também as clássicas Fuchs, tá? Aqui eu coloquei um modelo vazado, mas você pode considerar absolutamente todas as variações da roda Fuchs. Ela combina perfeitamente com o German-Look. Assim também com a Fone Dial, também da Porsche, né? A gente falou que os German-Lux geralmente se inspiram muito na Porsche, né? E aqui você vai ver que boa parte das rodas são de origem Porsche também, como essa do 993 Turbo, que é uma roda aí que tem sido muito utilizada pelos donos dos Fuscas mais novos, né? Principalmente aqueles de Itamar, aqueles Fusca dos anos 80, né? Então porque ela é de um 911 mais novo, então ela combina mais com esses Fuscas um pouco mais modernos, né?
Tem a Rotiform BLQ, que é uma roda assim bem diferenciada. Essa daqui é para quem quer uma pegada assim bem menos funcional e mais estética, tá? Ele que preza mais na questão da estética mesmo. Tem essa Rotiform BLQ, que é um tipo de roda raiada também. Tem outra da BBS, a BBS RSGT, que é uma variação daquela outra, né? Tem um desenho um pouco mais atual. Essa roda aqui, ela saiu em alguns BMW, se eu não me engano, em alguns Audis, né? Temos a Porsche Cup 3 Piece, que é uma peça, um modelo que saiu em alguns 911 também, um pouquinho mais recentes ali, das décadas de 90. Então elas caem muito bem com os Fuscas também mais novos um pouquinho, né? Nós temos a do Porsche 914. Essa roda aí tem sido muitíssimo usada. Teve uma época que a moda mais de roda assim para Hercules era as Fuchs, né? As famosas Fuchs. E eu diria que hoje está mais para dos 914, esse modelinho aí que vocês estão vendo ao centro, né? Então ela fica bem vários Hercules assim, em todos, né? Para dizer a verdade. Eu já vi Variant, já vi Brasília, já vi Zé do Caixão, enfim, Fusca mesmo. Então cai bem assim em todo Hercules, é uma roda muito bacana também. E finalizando pelas clássicas Mini Light, que aqui no Brasil foram vendidas como mexerica, tá? Mini Light é o nome dela lá na Europa, se eu não me engano. Ela tem vários nomes, né, assim, mas é um modelo, basicamente esse mesmo modelo. É Mini Light na Europa, é Watanabe no Japão, e aqui no Brasil ficou conhecido como Mexerica. É basicamente esse mesmo modelo, tá, de desenho. Ele tem apenas leves variações, mas é um tipo de roda que combina perfeitamente também em um German-Look, dá aquela pegada bem diferenciada e bem esportiva. E também dá aquela leve pegada web, porque como as rodas mexericas eram umas rodas aftermarket vendidas aqui no Brasil, então são uma opção interessante também para você dar aquela pegada mais old school no seu German-Look, beleza? Sobre suspensão, igual comentei anteriormente, a suspensão é levemente rebaixada, tá? Com isso, o carro aumenta a firmeza e a estabilidade, além de diminuir o arrasto. E caso o carro não possua itens como a barra estabilizadora, juntamente com a suspensão, são também adicionados novos freios, tá? Freios a discos, muitos Hercules ali não tinham a questão do freio a disco, então é adicionado os freios a disco, seja na frente, seja atrás também, né? Principalmente atrás, porque a disco alguns já até saíram. E essas alterações eram feitas inspiradas nas pistas, né? E o interior? O interior, igual como a parte exterior, recebe muita influência de peças da Porsche, tá? Então, alguns utilizam mostradores, volantes ou mesmo caixas de direção do Porsche 914, que foi vendido ali, né, como Volkswagen Porsche, eu apresentei vocês um pouquinho antes. E ou então também são utilizados algumas peças de carros um pouco mais modernos. Só muita atenção, tá? Se você for usar alguma peça de um carro um pouco mais moderno, veja se o desenho ele casa com o visual do restante do carro. Eu sempre tenho bastante cautela, tá, em usar uma peça de um carro um pouco mais moderno. Então presta bastante atenção e veja se ele orna ali, se ele casa com o restante do carro, se ele não vai ficar saltando e você vai acabar criando um carro anacrônico. Itens de segurança também são melhorados, tá? Recebem muita atenção, então os bancos esportivos, eles recebem encosto de cabeça. Muitos Hercules eles não tinham, tá, um encosto de cabeça, era apenas ali um encosto para as costas, então eles recebem esse tipo de melhoria. Além de cintos também de 2 ou 3 pontos, porque também no período em que era vendido muitos desses Hercules, o uso do cinto não era obrigatório, então alguns carros nem vinham com eles, né? Então esse tipo de melhoria, do ponto de vista da segurança, também é colocado em questão em um German Look. Assim como
reforços na estrutura com você montando um chassi tubular, por exemplo. Nessa foto, você consegue ver ali que tem uma barra cromada, né? Que é uma gaiola que foi colocada neste Gol Hercules. Então, esse tipo de reforço também é utilizado, né? Tudo isso para poder preservar a segurança dos próprios ocupantes ali dentro. A gente sabe que os Hercules, apesar de serem carros incríveis, muito charmosos e tudo mais, não eram dos carros mais seguros, né? Então, justamente por isso é que alguns optam por colocar a questão da gaiola, dando aquele reforço estrutural importantíssimo para o carro. A gente tem que lembrar que velocidade é muito bacana, mas sempre com segurança, né? E a pintura? A pintura geralmente é usada a original, tá? Igual eu mencionei com vocês, mas também ela pode ser substituída por alguma outra pintura típica de um carro do grupo Volkswagen, por exemplo. Então aqui eu peguei um Golf que está pintado na famosa cor azul no claro da Audi, né, que era muito usado ali nos Audis RS, né, as peruas RS2, RS4, né, uma cor muito bonita. Até hoje sai na versão mais atual da RS4 Avante. Então, você também, além de usar as pinturas originais, pinturas de catálogo, tá? Prioritariamente, opta-se também por usar alguma pintura de alguma marca do grupo Volkswagen, seja ela Porsche ou Audi, né? E o estilo German-Look combina com quais modelos? Você deve estar pensando aí, poxa, achei bacana demais, mas será que o estilo German-Look combina com qualquer modelo? Bom, naturalmente, você já deve ter visto aí que a maioria das imagens eram de Fusca, e o estilo German-Look ele cai perfeitamente bem em um Fusca, até porque esse estilo nasceu para este carro, então é um estilo que nasceu para você melhorar Fuscas, então é um estilo que combina perfeitamente com Fusca. Mas não somente com ele, combina também muito bem com a Brasília, uma Brasília German-Look, fica muitíssimo legal. Combina com o próprio SP2, que já é um esportivo de natureza, então você reforçando essas características esportivas dele, fica muito legal. Combina com o TL também, da família 1600, né? E a sua irmã Variant também, veja aqui a Variant com as rodas do 914, fica muito legal. Tudo vai depender da sua animação, da sua vontade, né? Do que você quer fazer. Mas, em suma, um German-Look pode partir de qualquer Volkswagen e de qualquer época, de qualquer nacionalidade, e com qualquer tipo de carroceria. Então, esse é um estilo que vai combinar com absolutamente todo Hercules. E até diria mais, ele vai combinar com todo Volkswagen. Então, aqui você vê Kombis um pouco mais novas, das que nem tivemos aqui no Brasil, como a T3. Aqui você tem o modelo 1500, 1600 Notchback, o irmão do nosso Zé do Caixão, combina perfeitamente bem com um Gol BX, um Gol com motor do Fusca, né? Combina com Golf variante, Passat variante, enfim. Combina tanto com os carros mais clássicos quanto com os carros mais novos, mais modernos, e até carro 0 km é possível montar um German Look e ficar um projeto assim muito fino, né? A premissa básica é a questão do ganho expressivo de potência aliado com a segurança e a dirigibilidade. Então, desde que você tenha essas premissas básicas em um Volkswagen, né, essa que é válida, então você pode utilizar qualquer Volkswagen. Juntamente a isso vem a questão do estilo, né, que a questão estética acaba bebendo muito na fonte da Porsche, mas também pode beber da fonte da Audi, né, ou mesmo da BMW, mas preferencialmente de marcas do próprio grupo, e aqui quando a gente está falando de Volkswagen, né, a gente estaria priorizando aí as peças da Audi ou da Porsche, ou até mesmo de um Volkswagen um pouquinho mais moderno, né?
Rodas de 20 polegadas, por exemplo, com paralamas de plástico, com a largura muito maior do que a original, bem como alterações drásticas no contorno da carroceria, são intervenções que tornam o carro customizado, mas que foge da pegada German-Look. Então, por mais que seja legal e tudo, ele ter essa estética um pouco mais exagerada, mas se ela for muito, ela vai acabar fugindo do que é a proposta de um German-Look, tá? Ele vai ser um carro customizado, mas não vai seguir essa linha estrita do German-Look. E agora uma dica para você que ficou animado e quer montar o seu German-Look é usar os acessórios segundo a época de carroceria do seu carro. Então, por exemplo, se você tem um Fusca daqueles mais antigos, né, que o pessoal chama ali de primeira série e tudo mais, de repente você usar acessórios do Porsche 356, que é um contemporâneo ali de projeto e tudo mais. Agora, se você tem um Fusca um pouco mais novo, como o Fusca Itamar ou um Fusca do final dos anos 80, aí de repente você usar peças inspiradas no Porsche 911, que é um modelo também um pouquinho mais novo, mais contemporâneo, né? Mas a mescla de épocas também, sem ter muito exagero, também acontece. E aqui a gente vê um dos Fuscas um pouco mais antigos com a roda Porsche Cup, que era utilizada no 911 da década de 90, né? E você vê que não ficou de tudo ruim, assim, essa roda combina com o Fusca, né? Apesar de não ter esse casamento de épocas, né? Fica até que legal. Tem galera que curte também. Então, só não esqueça de que no estilo German-Look você também precisa focar na questão da segurança, tá? Então, coloca uma roda bacana, modifica o motor, aumenta a potência, beleza, mas cuida também da segurança, coloca uns freios a disco ali na traseira, bancos mais confortáveis, melhora o apoio, troca os cintos, então faz um projetinho aí todo coeso, porque um German-Look é para andar bem, mas é para andar também seguro. Esse é o estilo German-Look, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Coloquem aqui nos comentários quais são as principais características do estilo German-Look que você mais gostou, para a gente poder ir trocando ideias. E é isso, rapaziada. Vejo vocês na próxima aula.